Olá, meus queridos irmãos, eu estou muito contente hoje, porque hoje nós estamos lançando aqui no canal o primeiro vídeo do nosso primeiro encontro dos ex-adventistas, onde a gente se reuniu para um estudo, para um culto online, na verdade, né? Ali tivemos pedidos de orações, tivemos testemunhos, tivemos louvor com a irmã Lilian, foi uma bênção, foi uma bênção. O irmão Ricardo também louvou no final. Enfim, o nosso culto foi uma bênção. Tratamos ali de um assunto muito importante, que foi sobre sombras e realidades. Aliás, estamos tratando, né? Por que eu digo estamos tratando? Porque foram tantas dúvidas tiradas, o assunto prolongou bastante, que a gente interrompeu, gravou a segunda parte, que foi semana passada, e agora estamos fazendo ainda com que aconteça a terceira parte, somente sobre um assunto chamado sombras e realidades. Claro que este assunto abrange vários temas da Bíblia, né? Aonde a gente vê o que era sombra e o que é realidade. Mas o melhor de tudo não é simplesmente o assunto, a pregação e o tema abordado, que sim é importante, mas sim a convivência com os irmãos. Ali a gente pôde confraternizar, ouvir um pouco das histórias dos irmãos juntamente, né? Questionar, tirar alguma dúvida, pedidos de oração, hino, louvor, enfim, foi uma bênção. Eu quero te convidar para estar conosco nessas ministrações, ok? Ministrações que a gente está fazendo semanalmente, tá bom? Como que eu faço, Wagner, para entrar e fazer parte das ministrações? Simplesmente mande aqui pelo Instagram, @canal Remanescente, uma mensagem para mim. Eu vou estar pegando a sua mensagem, pegando o seu contato e assim te agregando num grupo de WhatsApp, onde a gente já tem ali praticamente 100 pessoas e estamos estudando todos os dias. E dali a gente combina os dias dos cultos online. Não importa se você é adventista, se você é ex-adventista, se você nunca foi adventista, qual a sua religião? E muitas vezes eu estou falando com pessoas que estão a congregar faz muito tempo. É importante nós nos reunirmos, nem que seja online, de uma maneira online, para debatermos sobre a palavra de Deus, para aprender, para nos confraternizar, para orar, para fazer pedidos de oração, agradecimentos, enfim, para entrarmos na presença do Senhor. Você é o meu convidado, então hoje assista aqui o primeiro vídeo, se delicie com essa mensagem. Deus te abençoe. E aí, Orlando? Aí, Orlando. Cadê a risada, Orlando? Aí, ó, tem uma galera aí, ó. Irmã Lília tá entrando. Aí, irmã Lília, irmão Everton, irmão Welton. Ai, Eu também tô na área. O irmão Orlando também tá na área, tá? Tem uma galera aí já, hein? Olha a irmã Vera aqui, ó. Alguém conhece a irmã boa noite, aqui? gente. Alguém conhece Boa essa irmã noite. aqui? Todo mundo dando o ar da graça. Irmão Ricardo, pode fazer essa oração para nós? Revisando os nomes, por favor. Raimundo, irmão Raimundo. A irmã, como é que é o nome? Vivian. Irmã Vivian. Uma oração especial pelo nosso grupo, os irmãos que estão despertando agora. Eu quero pedir uma oração também pelo irmão Rodrigo. Ele está passando uma situação difícil. Tivemos boas notícias hoje, mas nunca é fácil, questão de saúde. E pedir oração por Israel, numa questão geral, né? Deus sabe todas as coisas, ele profetizou, ele sabe das promessas que ele tem, mas a gente acompanhando aqui de fora, ver essas guerras, a gente não fica nunca contente. Então, orar por isso, irmão. Orar por nós aqui em geral, né? Pelo grupo, pessoas que estamos nos reunindo aqui para o conhecimento um pouco mais amplo da verdade, né? Oremos então, né? Oremos. Onde estiverem, conectem-se comigo agora em oração. Oremos ao Senhor. Bendito Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Deus de amor, Todo-Poderoso, ao Senhor, Deus, nesse momento é um privilégio dirigirmos a palavra. É uma honra, um privilégio, é uma grande oportunidade que nós temos por causa dos méritos de Cristo e também pelo teu grande amor por nós. Nesse momento, Santo Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida,
pela paz que nós temos e por esta oportunidade de estarmos juntos aqui congregados, ainda aqui online, apresentando, Deus, ao Senhor os nomes dos nossos queridos irmãos, tanto o Raimundo quanto a Vivian, de maneira bastante especial. Sabemos que o Senhor Deus, antes de pedirmos, já está, Deus, tomando suas providências, mas que a tua vontade será feita, será executada porque tu és soberano. E quanto a nós, ó Deus, somos meros pequeninos, criaturas suas, Deus. E na nossa pequenez, ó Deus, olhamos para cima e clamamos: Abba, Pai, nos abençoa, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados. Nos ajuda, Senhor Deus, a não debandarmos da nossa fé, não debandarmos de Cristo. Nos ajuda, Deus, a termos forças para que a gente possa continuar agarrado ali nas mãos do Senhor. Que, na verdade, é o Senhor que nos traz, né? É o Senhor que nos segura. Esta é a nossa sorte. Nós te louvamos por esse momento e agradecemos, ó Deus, pelo nosso grupo que está crescendo. Estamos espalhando, Deus, o Evangelho do Reino, e nós te louvamos porque aqui, ó Deus, conhecemos uns aos outros a cada dia. Eu, de uma maneira especial, te louvo, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui presente nesse momento, e pedimos, ó Pai, uma bênção especial sobre cada família que está aqui sendo representada nesse momento. Seja um problema financeiro, um problema conjugal, um problema de saúde, seja lá o que for, o Senhor sabe e nos conhece. Antes da palavra chegar à boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Então, o Senhor nos conhece por inteiro. Nesse momento, Deus, agora nós nos entregamos ao Senhor, declaramos que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e que aceitamos, ó Deus, que o Senhor Deus tome conta do nosso coração e nos entregamos de uma maneira inteira para que o Senhor nos use e habite em nós. Perdoa nossos pecados, purifica, ó Deus, o nosso ser e que tudo, ó Pai, seja sempre para a tua honra e tua glória. Dá sabedoria a cada um de nós na condução do grupo e que os irmãos entrem, ó Deus, realmente em conexão com o Senhor através dos nossos estudos e que assim possamos espalhar o Evangelho do Reino, a tua mensagem. Pedimos essas coisas, ó Deus, já agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos, amém. Então, vou passar agora a palavra para a irmã Lilian. Irmã Lilian, fica à vontade, quiser falar alguma coisa, agora tu tem a palavra. Fique à vontade para falar e para cantar para nós. Vou pedir para todo mundo deixar o microfone no silencioso, tá todo mundo, tá? Porque daí ela vai conseguir ter mais desenvoltura ali com relação à internet também. Vou botar a irmã Lilian em evidência para que todo mundo consiga ver, e aí vocês vão ficar assistindo ela, mas fora da tela, tá? Então vamos ver aqui como é que fica aqui. Amém. Boa noite a todos. Irmã Verônica, prazer te conhecer. Andressa, já somos amigas, já nos falamos, né? Um beijo para você, Andressa. Verônica, se conversar, estamos aqui, tá? Irmã Vera, ela é coruja que nem eu, coisa linda. Adorei, dona Vera. Muito boa. Vocês estão ouvindo? Agora sim. Porque tá oscilando muito aqui. Tá, eu agora estacionei a tela. Pode deixar os irmãos aí na tela, Wagner, para a gente se ver. Não, porque daí eu acredito que dá Se problema. você quiser deixar os irmãos aí. É que aí dá problema Eu então acho tá que bom. assim você vai ter uma... Vamos adorar vai funcionar melhor. Tá bom, combinado, então. Louvado seja o nome do Senhor, abraço a todos que estão aqui, a todos do grupo, que eu não estou participando, mas eu oro por vocês, e que nós sejamos usados como canal de bênção, para que muitos e muitos sejam libertos em nome de Jesus. Aleluia. A Igreja Adventista nos tirou muito, nos sugou muito. Nossa juventude, minha infância foi toda para o sábado e para o Adventista. O Adventismo, né? Mas o Senhor Jesus olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos abriu os olhos antes que chegassem os canais remanescentes para que possamos, do Gleison e tudo mais. Porque Deus teve misericórdia de nós. Então, Verônica, essa fase vai passar. Em nome de Jesus. Eu tenho 12 anos que já saí da Igreja Adventista, mas fui adventista 37 anos. O meu bisavô que trouxe o adventismo aqui para o meu estado. Eu sou a 4ª geração. E como a irmã Vera falou de ovelha negra, a gente se sentiu duas ovelhonas negona.
Pensa em duas ovelhas pretas. Somos nós, literalmente. Eu fui a única adventista que saí, tá todo mundo lá horrorizado. Minha mãe falou que eu tô entregue, né? Entreguei minhas filhas pro diabo, que meu nome também já tá arriscado do livro da vida. Tudo batata. Tudo mentira da Ellen White, tá? Por causa da pedrada que ela levou, ela ficou pancada da cabeça e quer deixar a gente também. Mas Jesus nos levou. Ô, glória! Vamos adorar o Senhor, gente. Em nome de Jesus. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, Senhor. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Deus, vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Trazer mais e mais vasos novos para adorar o nome dele. Que Ele nos renove as forças a cada dia, que possamos ser vasos Aleluia. Transformados por Jesus para o serviço de Cristo. Glória a Deus. Mais um? Aleluia. Mas não vai. Toca uma daquelas de ontem, que era muito linda. Tu tocou duas ontem, né? Toca uma delas. Duas já. Põe em fileira os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, da forma os montes. Põe em fileira os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, da forma aos montes. Glória a Deus. Soprou em minhas narinas a vida que devo a ele. Sonhou pra mim sonhos tão lindos, vivo pra ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? A então conhece.
duvido. Adora e prostrado fica rendido. Adora e ora adora e prostrado fica rendido, prostrado aos teus pés, rendido. Amém. Glória a Deus. Glória a Vamos Deus. estender Que os maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito bom. Aí o pessoal tá voltando aí para a tela. Deixa eu botar todo mundo aqui. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Peraí. Deixa eu botar todo mundo aqui. O que eu fiz aqui? Aí tá só eu. Acho que é aqui, ó. Peraí. Aí. Tá todo mundo. Tem gente que não quis saiu aqui. Quem é que saiu? Não é para sair. Saiu alguém. Depois a gente entra. Mas muito. Como? Acho que foi o irmão Ricardo, né? O irmão Ricardo, ele Irmã tá aqui, mas Verônica. ele saiu da tela um pouquinho. Tô por cá. Tá por Tava aí, ó. tocando junto. Tava tocando junto com eles aí, fazendo aqui as violadas. Outra hora o irmão vai trazer para nós aí. Não, no final da apresentação o irmão traz para nós aí. Pode ser? Traz uma música aí. Pode. Então tá bom. Irmãos, irmã Lília, fica à vontade para ficar, mas eu sei que você tem compromisso. Fica à vontade. Antes de começar a administração aqui, eu já quero te agradecer muito. Acho que todo mundo vai te agradecer. Primeiramente pelo canal. Segundo, por essa voz maravilhosa. Terceiro, por esse violão afinado maravilhoso. Esse tenor afinado também. E por vir aqui abrilhantar nossa reunião, entendeu? A gente agradece bastante, tá? Fiquem com a gente aí. Amém. Ó, vou botar minha mãe de volta aqui. Amém. Toda honra e glória para o Senhor. Amém. A gente agradece também pela oportunidade nessa noite. A gente tem um compromisso agora. Eu sei, você falou. Mas o Senhor abençoe todos, Orlando. Vamos Amém, ainda obrigado. Conte conosco. Ainda vai Lindo chegar o louvor, tempo ainda. Vai Me chegar, aguarda aí. vai chegar. Vai Tá chegar. bom. Deus abençoe, Ricardo, a irmã Vera, todos vocês. Tenham uma Amém. excelente noite na presença do Senhor. Amém. Igualmente. E Deus abençoe, tá? Um abração para vocês. Abraço. Uma honra, tá bom, Amém. gente? Orem Boa por noite. nós. Obrigado. Orem por nosso ministério, Vamos orar, orem por sim. nós. Nós agradecemos das Certeza. orações de vocês. Amém. Vamos orar. Irmãos, vamos começar então a nossa administração. Vim trazer um tema importante que eu gravei no canal já faz 1 ano e meio. E eu vou botar para vocês aqui na tela e vocês vão ver que esse tema aqui ele é fantástico. Eu não vou ministrar sozinho, eu quero a participação de vocês, tá? Então, nós iremos falar sobre sombras e realidades. Vocês já tiveram esse estudo? Ou alguém Sim. já teve oportunidade de estudar? De acompanhar no meu canal? Saiu aqui, deixa eu botar de volta. Aí, estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Tá, enfim, eu estava falando que a nossa ministração de hoje, nós iremos falar sobre sombras e realidades. Não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de acompanhar esse vídeo no meu canal. Ele já é um vídeo que está lá há mais tempo. Mas eu lembrei dele porque ele é fundamental nesse tempo que nós estamos passando ali no grupo, né? As pessoas descobrindo agora a diferença entre adventismo e entre o cristianismo e as diferenças das alianças e tal. Mas esse tema aqui, quem já deu uma pincelada nele vai ver o quão importante é. Nós entendermos o que era sombra e o que é realidade. Como assim, Wagner? O que era sombra e o que era realidade? Existem coisas que Deus desenvolveu desde a criação que ele deixou como uma sombra. Uma sombra, ela não significa que não aconteceu, mas ela significa que ela está sendo projetada por uma coisa
que Deus quer que seja a realidade daquilo, entendeu? A sombra teve o seu papel, mas a realidade daquela sombra é a que é mais importante perante Deus, o que Deus quer determinar. Então, o primeiro texto que eu quero trazer para vocês está aqui em 1 Coríntios 2:13, diz assim, ó: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Tá? E tem outros textos que vêm referindo sobre isso, que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente, mas o homem que é carnal, ele mesmo não consegue discernir, ele mesmo não é discernido por ninguém. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o que Deus está querendo revelar a partir das colocações, a partir de toda a leitura. Ok? Então vamos avançar para o próximo slide aqui. Olha só. A primeira sombra que eu quero trazer para vocês está aqui. O slide está um pouquinho torto aqui, mas está tudo certo. Ó. Vamos entender sobre sombras e realidades em Gênesis, na criação em 7 dias. Agora, olha só que interessante. Gênesis está contando a história da humanidade. Quando eu falo que Gênesis é uma sombra, eu não estou dizendo que não aconteceu. Às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas agora tu não acredita que Gênesis foi literal? Muito pelo contrário, eu acredito. E eu não só acredito, como eu consigo ver na palavra de Deus que Deus foi criando todas as coisas apontando para o futuro, apontando por todas as eras da humanidade até o milênio. O milênio está apontado em Gênesis para nós. Olha o que diz ali em Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então a gente consegue ver já que Deus, desde a criação, ele foi desenvolvendo um plano de salvação para a humanidade. E depois, quando a gente vai lá para 2 Pedro 3, do 4 a 9, vai dizer assim, ó, a respeito. Bom, vamos, deixa eu voltar um pouquinho antes de ir lá, porque eu adiantei aqui e vai chegar num tempo crucial, mas mais para o final. Então, vamos lá. Primeiro ponto de Gênesis, eu quero que vocês reflitam. Eu sei que vai ficar dúvidas aqui, mas fica com essa pulguinha na cabeça que vai forçar vocês a estudar mais ainda, tá? Eu vou trazer algumas novidades para alguns e para outros não, mas que vai fazer você, no mínimo, pensar. Bom, Deus criou a Terra em 7 dias, correto? Todo mundo de acordo? Então tá. A partir de que Deus criou a Terra, todos os dias no Gênesis ele vai estar dizendo assim, ó, e criou Deus o primeiro dia e houve tarde e manhã o primeiro dia. Segundo dia, criou Deus o segundo dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Mas quando chegou no 7º dia, não houve tarde e manhã. Alguém sabe responder o porquê? Tá liberado aqui, se alguém quiser responder o porquê que não houve tarde e manhã no 7º dia. Aqui sou, estão me ouvindo aí? Tô ouvindo, irmão Orlando. Então, é interessante essa questão do 7º dia, que eu descobri isso estudando também sozinho, essa parte do não ter, foi à tarde e amanhã no 7º dia. Não existe isso. Porque, na verdade, o que acontece? Os 6 dias anteriores, que houve tarde e manhã, a intenção que me passa é que nesses 6 primeiros dias, você tem que trabalhar de manhã e à tarde para conseguir um objetivo. Mas no 7º dia, ele prefigura, na verdade, um descanso para o povo de Deus. Não é simplesmente um descanso do dia da semana. Se formos observar em Hebreus 4, fala de um descanso para o povo de Deus. Não tem tarde e manhã no descanso. Porque você está descansando, não se justifica. Tarde e manhã para você descansar. No caso, fala de descanso do nosso mundo, da Terra, né? De um milênio. Está prefigurando um milênio de descanso para o povo de Deus. Um milênio. Perfeito. Irmã Vera. Eu ia dizer isso. Se refere a um milênio.
é o ano do descanso da terra. E é o ano Uhum. que nós também vamos descansar, né? Porque a gente está passando esses 6.000 anos aí com lutas, com batalhas, com dificuldades, né? Com o inimigo interferindo. E quando chegar nesse descanso do 7º milênio, não vamos ter o inimigo, não vamos ter essas lutas, essas batalhas, esse sofrimento. Realmente vai ser a promessa, a terra do descanso, né? O 7º milênio. Por isso que Deus diz lá em Hebreus: não entrarão no meu descanso. Que descanso é esse? Lá do milênio, que é o que Deus promete. Então, a Terra, ela vive em ciclos. E esses ciclos, eles se repetem. Por isso que existem as sombras e as realidades. As sombras, a gente vê tudo que ocorreu lá no tempo de Moisés, né, com todas aquelas... Foram pragas, foram tantas coisas que aconteceram que vão se repetir agora no final, né? São ciclos, são fases, ciclos de vida. Porém, quando chegar nesse milênio, aonde vai ser o descanso de tudo? Haverá É o reino descanso. milenar de Cristo, o estabelecimento desse reino milenar. Sim, Isso. exatamente. Exatamente. Olha só que interessante. Voltando aqui, vou silenciar a turma porque o microfone está muito ruim aqui. Vamos lá. Olha só, vou trazer outras observações. O irmão já matou a charada aí do 7º dia, mas tem outras coisas. Quer ver como Deus foi criando tudo? E tudo que ele criou está numa ordem cronológica correta? O primeiro dia, quando Deus cria a Terra, ele vê que a Terra está sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo, né? E o que ele disse? Haja luz e houve luz. Ok? Todo mundo de acordo? Agora, alguém sabe me explicar por que houve luz se o sol foi criado só no 4º dia? Boa, né? Por que isso, irmãos? Não houve luz, então, no 2º, no 3º, no 4º dia? O que estava iluminando a Terra? Vocês estão entendendo como Deus o próprio anunciou Senhor, né? desde o princípio? O próprio Senhor, né? O próprio Senhor O próprio iluminava Senhor, mas é que tem um detalhe, irmão Ricardo, importante. Deus ele os constrói uma luzeiros. cronologia. Deus constrói uma cronologia apontando toda a criação dele, tá? E quando ele diz a luz que veio a este mundo foi desde a criação. Por isso que a gente dizer assim, olha, Jesus é a luz do mundo. Claro, ele foi a luz estabelecida lá no início, entendeu? Agora, quando que o sol veio? No 4º dia. Quando que Jesus veio à Terra? No 4º milênio. No 4º dia. Então, né? por isso que ele se determina como o sol da justiça, tá? Porque assim, a luz dele já estava na Terra, mas ele não tinha se pronunciado. Então ele se pronuncia. Entenderam a diferença? Ele fez o pronunciamento. Então é como se Deus estivesse desenhando essa história. Olha só, vamos pegar mais Por isso que Gênesis é uma parábola, né? Onde isso. a gente vê um Mas é uma história real, mas é uma parábola, né? Aconteceu, Sim, mas Deus uma foi parábola. criando. Uhum. Agora, no 2º dia... É um processo da criação de Deus. Sim. No 2º dia, fez Deus separação entre águas e águas. Concordam comigo? Está na Bíblia, né? E o que aconteceu no 2º dia? O dilúvio. Onde Deus fez toda a separação e aonde, a partir dali, no 2º milênio, Deus dividiu o povo. Ele dividiu o povo dele. Pegou, realmente chamou Mãe, eu tenho que silenciar o teu microfone, está dando muita microfonia. Deus chamou o seu povo a partir dali. Então, mais uma sombra, mais uma realidade dentro do milênio. Agora, essa daqui é a mais importante. Quer dizer, tem uma terceira ainda. Quando Deus disse e criou os animais, no 3º dia, se eu não me engano, ali Deus estava estabelecendo os reinos. Lembra que os animais são representados por reinos? Os animais lá do Apocalipse, os animais de Daniel, são representados por reinos. Então, é como se Deus estivesse nos mostrando que ali, naquele 3º dia, Deus já ia estabelecer reinos sobre a terra. E assim sucedeu de surgir ali, desde a questão de
Nimrod, questão de Babilônia, enfim, surgiram os reinos a partir dali. Então, mais uma sombra, mais uma realidade da criação de Deus. Agora, essa daqui é a mais importante que eu vou trazer para vocês. Se o homem é o mais importante da Terra, por que ele foi criado só no 6º dia? Alguém sabe me dizer? E olha que interessante. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no 6º dia. Nós sabemos que ele perdeu isso. Correto? O ser humano foi o último a ser criado e ele perdeu essa condição. Agora, olha que interessante. Houve tarde de manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã o 2º dia, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º dia. O 7º não houve tarde de manhã. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus no 6º dia. E quando acabou o 6º dia, no pôr do sol, se iniciou o 7º. Vamos lá. Fazer uma cronologia com vocês aqui, uma matemática. Quem gosta de matemática aqui? Todos os dias da semana tem quantas horas? 24, concorda? Agora vocês pegam e façam 24 vezes 6. Quanto que dá? 144. Agora você multiplica todos os anos por 1000. Porque é isso. O 7º dia é 1 milênio. E todo o dia da criação é conferência a 1 ano. Então, quando nós chegarmos no fim do 6º milênio, nós vamos ter os 144.000. Olha só que analogia perfeita. Enquanto houve tempo na Terra, houve o ser humano se aproximando para retornar a ser novamente a imagem e semelhança de Deus, que só vai ser possível no momento da redenção, quando entrarmos no descanso e termos o nosso corpo glorificado e realmente, novamente, comparados à imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos. Então, Deus ele é perfeito até na sua criação, em tudo, ok? Então, só deixei essa palhinha para os irmãos, mas a gente vai avançar em sombras e realidades aqui. Vamos lá. O que o irmão trouxe aqui, né? Do 7º dia, a gente vai falar aqui do milênio, o descanso. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 1, 31, 2, 1, 2. Hebreus 4, 1, 2 vai dizer assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também este mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, né? Para que não aconteça que venha a acontecer com nós no mesmo exemplo de desobediência que tiveram os do povo de Israel. Então, a referência do milênio ela é perfeita. Porque se a gente vai olhar no ano jubileu, se vocês entendem um pouco da lei, o ano jubileu ele era um ano diferente. Nós tínhamos festas ali por 49 anos, e quando chegava no ano jubileu, ele era completamente diferente. A terra não poderia produzir e tudo parava ao redor. E ali tinha exatamente o que tem a referência do sábado semanal, que não poderia trabalhar, nem servo, nem serva, nem ninguém. Era exatamente a referência desse descanso. Exatamente esse descanso milenário que estava sendo referido ali. Vamos avançar, então. Mais um tipo de sombra e realidade. Sacrifícios de animais. Hebreus 10, 11 e 12 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviços sagrados e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, aqui está a realidade, né? E o sacrifício de Cristo, Hebreus 7, 26 a 27, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A irmã Verônica entrou de novo, vou botar ela aí. Mais alto do que os céus, né? E não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque, deixa eu ver aqui, tá bem pequenininho para mim aqui para ler, vamos lá. Fez isso uma vez e uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. 1 Pedro 2,5.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, os sacrifícios tomaram uma outra conotação agora. O que eu preciso sacrificar? É um cordeiro? Não, é a carne. A minha luta agora é contra a carne, entendeu? Minha luta na verdade, a palavra diz que a gente não deve guerrear, né, contra carne e sangue. Tipo assim, não posso guerrear contra o meu irmão Orlando, mas a minha luta é constante contra mim mesmo. Porque a minha guerra, na verdade, é contra principados e potestades. Por quê? Porque é isso que nos incita a pecar. A gente já nasceu com uma natureza pecaminosa, nós já nascemos condenados pelo pecado, Jesus Cristo nos livrou dessa condenação, mas como o apóstolo Paulo mesmo fala, enquanto estiver na carne, sofreremos as consequências do pecado. Então, o que nos cabe hoje? Lutar contra o pecado todos os dias. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo para Deus. Por isso que esse ritual de sacrifício de animais caiu, não tem mais importância. Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote hoje. Ele intercede, tá? Ele não julga. Ele intercede por nós à destra de Deus. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta aí? Fique à vontade. Eu acho que está bem explicado, né? Está bastante claro, né? E é isso mesmo. Esses sacrifícios de animais não são mais necessários, porque como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra esses principados e potestades, é fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, né? Para que, havendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. E lembrando, claro, que nós somos uma carta aberta, lida por todos. Então temos que nos preocupar com o que as pessoas estão lendo em nossas vidas. Exato. Antes, né, Wagner, os sacrifícios eram feitos de animais. Ali eram sombras do que Cristo, o único Cordeiro perfeito, faria por nós. Ele veio de uma vez por todas, ele fez esse sacrifício. Hoje, os nossos sacrifícios são sacrifícios de adoração. É a nossa adoração a Deus, que nós elevamos a Ele todos os dias. Nosso sacrifício diário. Isso aí não quer dizer que é o meu sacrifício eu ir lá na igreja, eu ir lá fazer uma parte, né? Mas não, é a minha vida, a minha entrega pessoal diariamente com Cristo Jesus, né? Esse é o meu sacrifício diário. A minha adoração pessoal. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ali orarás ao teu Deus. É esse o sacrifício hoje que é feito, que é a realidade. Cristo Jesus pagou tudo por nós, né? E hoje é a nossa adoração. Amém. É isso aí. É isso aí. Vamos avançar então aqui. Vamos lá, mais uma sombra e realidade aqui. Bom, como já adiantamos, sacerdócio levítico, Hebreus 7, do 20 ao 28, vai trazer, eu vou abrir para vocês aqui, como que funcionava o sacerdócio levítico e como que é hoje o sacerdócio de Cristo depois. Vamos abrir aqui em Hebreus, então, rapidinho. 7, do 20 ao 28. Vai dizer assim, ó. Olha só. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerás. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, né? Deixa eu ver aqui direitinho. Isso. Ora, aqueles são feitos, olha só, ele vai trazer agora a questão de como funcionava na antiga aliança. O livro de Hebreus ele é fantástico, tá? Ora, aqueles quem? Os levíticos, são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar.
Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, para interceder ou por julgar. Vamos lá. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque Cristo já fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote, homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Olha só, que fantástico, né? Agora vamos ver o sacerdócio de Cristo comparado com Melquisedeque. Cristo é comparado com Melquisedeque. 7 do 11 a 28 vai dizer assim, ó. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, que nunca prestou serviço de altar. Olha só, estamos falando de Cristo aqui, tá? Quando nós vamos lá para Hebreus 8, do 1 a 5, vai dizer assim, ó, para dar um tampão em tudo aqui. Lógico que se você estudar todo o livro de Hebreus, o acréscimo vai ser enorme. Mas olha só. Ora, o essencial de todas as coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Quem são esses? Os levitas. Jesus era da onde? Da tribo de Judá. Ele não poderia ser sacerdote na terra, de jeito nenhum. Entende? Então, o versículo 5 vai dizer, os quais ministram em figura, quem? Os levitas ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. O que foi instruído para Moisés? Faça um modelo do que tu está vendo. Essa não é a realidade. Tá? Por quê? Porque quando ele fez aquele modelo, por causa do pecado, Deus vinha e o Deus não podia mais habitar dentro do homem. Deus habitava num lugar específico, que era no Santo dos Santos, do tabernáculo. Ali ele ficava e o homem não tinha acesso naquele lugar. O homem não tinha acesso, ele precisava de um intercessor humano, um sumo sacerdote humano, para o representar. Precisava primeiramente oferecer os seus sacrifícios literais. E esse sacrifício gerava o sangue que ia fazer o quê? Exatamente a intercessão pelo pecado do povo. E o homem não tinha acesso. Agora, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, aonde que ele está habitando? Diz para mim, aqui dentro. Onde que está a lei? Está no Santo dos Santos? Não, está aqui dentro também. Então, a partir desse momento, houve uma fusão. Por quê? O homem não podia se achegar a Deus. Deus não se achegava ao homem. Deus chegava no lugar santíssimo e precisava dos rituais. Agora não. Agora mudou tudo. Agora a palavra diz assim, ó. Você tem... Hebreus 10, 19. Vou ler para nós aqui, tá? 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Entende? Literalmente, rasgou-se o véu do templo, literal aqui. Isso está na palavra de Deus, aconteceu.
para nos dar essa simbologia de que não existe mais divisão, não existe mais judeu e gentil, não existe mais santo, santíssimo. A partir de agora, nós podemos nos achegar à presença de Deus, coisa que nós não tínhamos autoridade. E a partir de agora, Deus também se achega a nós. E ele não habita mais num lugar recluso, ele habita aqui dentro do homem. O que é necessário? Eis que estou às portas e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei no teu coração, cearei com ele e ele comigo. É o que está escrito, irmãos. Então, nós temos um direito que o povo de Israel não tinha. Olha só que interessante. É o que nós temos. Então, essa é a realidade. Preste atenção. Nós temos um sacerdote à destra de Deus. A partir de quando? Quem disse que a partir de 1844? Nem pensar. A partir de que Cristo ascendeu aos céus, ele deu essa autoridade já para os cristãos daquela época. E eles se achegavam à presença de Deus a partir daquele momento. Porque Jesus estava ali intercedendo por cada um e continua fazendo isso até o final. Alguém quer colocar alguma coisa? Irmão Ricardo, está muito quieto. Estou ouvindo tudo. Hoje pela tarde, ao pôr do sol, tratamos de Hebreus 4. Aí eu estou vendo aqui que teve alguns pontos que bateram aí, graças a Deus. Mas o tempo foi curto, não me aprofundei muito. Mas na próxima já sei. Estou me armando Eu quero aqui. falar aqui. Posso falar? Pode. Aqui, eu achei em Colossenses aqui, que eu achei muito interessante, que a gente está falando de sombras e realidades. Aqui em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6, fala do livramento que Cristo nos dá desse legalismo que era feito, que eram as sombras do passado, né? Então, diz assim, ó, sendo assim, da mesma forma como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados, edificados nele, transbordando em gratidão, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e nas falsas religiosidades deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles, aonde? Lá na cruz. Então, todos esses rituais, essas liturgias, né? Essas coisas que a religiosidade faz, Cristo cancelou na cruz do Calvário, né? Hoje nós vivemos libertos em Cristo Jesus. Hoje a nossa adoração é interpessoal, é entre eu e meu Deus. Eu não preciso ir a um templo físico adorar a Deus. Eu adoro Deus dentro da minha casa, dentro do meu quarto, né? Eu internalizo isso para mim, né? Porque diz aqui,
porque ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas ou dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Cristo é o nosso descanso. Amém. Mais alguém quer colocar ou posso avançar aqui? Vou avançar, então. Vamos lá. Próximo slide, irmãos. Já tratamos aqui dos sacerdócios. Aí a minha mãe já falou um pouco aí, ó, da circuncisão. Então, vou passar por cima, porque a mãe já falou um pouco. Gênesis 17:11 estava mostrando como que funcionava, né? Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Isso é importante de nós observarmos, tá? Não adiantava eu querer entrar na comunidade de Israel e dizer, eu sou israelita. Não, vai circuncidar, senão não entra, entendeu? Quer ser do povo, vai circuncidar. E agora é diferente. Inclusive para guardar as leis, era isso também, tá? Não pode chegar, tipo assim, não, as leis foram dadas a Israel. Então, tu vai ter que circuncidar e cumprir todos os rituais, 613 leis, tá? E agora mudou. A circuncisão é no coração, Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é a que é do coração e não no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Entendeu a diferença? Então, agora, o verdadeiro circunciso é aquele que abre a porta do coração e deixa Deus entrar e segue as normas de mandamentos que está gravada aqui dentro. Porque esse é o pacto da nova aliança. Não está mais em pedra, não está mais em atos literais físicos, mas sim em sermos uma nova criatura e lidarmos com esse espiritual que deve ser internalizado da presença de Deus dentro de nós, né? Então, isso é importante de nós observarmos. Vamos lá. Lei e graça. Eu trouxe alguns versículos aqui para que a gente possa ler. Eu vou pedir para a participação dos irmãos aí. Alguém está com a Bíblia aí que queira pegar um desses versículos para ler? Vocês estão com a Bíblia ou não? Bom, eu aqui, a minha Bíblia é no celular, né? Não dá para fazer, porque como eu tenho deficiência visual também, então eu utilizo a Bíblia dentro do celular, que eu posso aumentar o tamanho da fonte. Então, nesse caso, eu estou acompanhando aqui sem precisar usar a Bíblia, mas estou acompanhando os textos. Deixa eu ver aqui, então. A irmã Andressa pode ajudar. Irmã Andressa, pega um versículo para nós aí, que eu vou ler o primeiro por enquanto. Levíticos 26:46. Eu vou ler o de Lucas. Tá bom, então tá. Eu vou ler Levíticos aqui. Levíticos 26:46 vai dizer assim, ó. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Então, a lei foi instituída por Deus no Sinai para os filhos de Israel no Monte Sinai. No Monte Sinai. Isso é importante de observarmos, porque depois vai haver analogias entre os do Monte Sinai e os do Monte Sião. Quem é que pode ler para nós esse do 18? Eu vou ler aqui. Tá. Êxodo 18, 19 e 20. Diz assim: agora, pois, escuta os conselhos que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus. Introduza as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faze-lhes conhecer o caminho e seguir as atitudes que devem tomar. Então, a gente pode ver aí mais um versículo mostrando que Deus separou isso para o povo de Israel. Lembrando, irmãos, é muito importante que vocês lembrem disso, tá? Isso é importante demais. Silencia o teu aí, mãe. Isso é importante demais. O povo de Israel, ele foi instituído e depois ele foi simplesmente cativo no Egito. Imagina,
um povo que estava ali sob domínio de um reino estranho, né? De um reino idólatra que estava escravizando esse povo. E agora, imagina Deus tendo que tirar esse povo de costumes, que eles já estavam ali enraizados em costumes. Não adianta dizer que não. E vai dizer que o povo de Israel também não guardava sábado lá. Não guardava, não tinha como, entende? Estava sob um outro domínio. E agora Deus tira eles de lá e dá um estatuto para eles. E foi bom e serviu para manter a rédea daquele povo durante aquele tempo. Ainda assim, imagina só, você vê na sua frente o mar abrir, você vê na sua frente a provisão de Deus, provendo comida, o maná, provendo água, provendo tudo isso. E o povo vira as costas para Deus, cria um bezerro de ouro. Né? Bem no momento em que Moisés sobe no monte para pegar as tábuas da aliança. Imaginem, para te ver como o povo é corruptível, mesmo vendo os milagres de Deus. Então Deus deu essa... Sabe o que acontece, Wagner, nesse caso aí? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. É o que acontece hoje. Exatamente a mesma coisa. O mundo em que nós vivemos é o Egito. Satanás é seu faraó. As pessoas estão acostumadas com tudo o que essas cidades de Sodoma promovem. As festas, no caso aí, a movimentação de restaurantes, de lugares assim, onde as pessoas vão gastar dinheiro. É o Egito moderno, é a Sodoma moderna. Então, Deus está tirando um povo desse Egito. O problema é que o Egito não está saindo de dentro do povo. E enquanto isso não acontecer, isso tudo que você está dizendo, falando das sombras e das realidades, o que nós estamos vendo é isso. O povo precisa deixar o Egito e parar de agir como habitantes de Sodoma, porque habitantes de Sodoma não era só a orgia. Tinha muitas outras coisas que eles praticavam que pareciam boas, de um modo geral, só que aquilo tudo desviava os olhos da fé. Verdade. Irmã Andresa, né? Quer ler para nós, então, Lucas ou Mateus? Você vai ler Lucas, né? Não, Mateus. Mateus. 35:40. Então, um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É isso. Você vê que Cristo agora ele já abrange, né? Ele não pega só a lei dos 10 mandamentos, ele já pega os mandamentos, já pega os profetas, porque os profetas, o que estavam profetizando? Vai vir alguém que é maior do que a lei. Vai vir alguém que vai ser o representante, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que servia a lei? Para nos conduzir num caminho correto, e se nós quebrássemos a lei, oferecíamos o Cordeiro, aquele sangue que era aspergido perante o altar, e no Santo dos Santos nós éramos redimidos uma vez por ano. E agora não, agora Cristo veio para acabar com todo esse sistema. Né? Ele veio para ser o representante, por isso que ele diz, né, a lei vigorou até os profetas. A partir daí é Cristo Jesus. E ele diz, né, ele é, como é que se chama, como é que falam, que ele é o aio que conduzia até a lei, né? Quer dizer, a lei era aio que conduzia até Cristo, né? A lei tinha o poder de conduzir até Cristo, mas, vamos lá, até em que parte? Só na parte da sombra, realmente, porque, de fato, o povo precisava repetir tudo aquilo, mas agora, a lei realmente nos mostra, se a gente tem internalizado, nos mostra o caráter de Cristo dentro de nós. E é isso que Cristo vem e diz agora. Tu quer saber o resumo da lei? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E assim tu estará cumprindo toda a lei. Irmão Ricardo, Lucas 16.
Ok, 16, verso 16 e 17. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Entende? Normalmente, quando lê para nós, só lê esse último versículo, né? Não lê o restante. E sempre atrelado ao quarto mandamento, sempre. Exatamente. Mas prestem atenção no que o texto está nos apontando agora, né? Que a lei, ela vigorou até... Assim, ó, é como se ele dissesse o seguinte, esta sombra, ela teve um limite. Agora tu está vivendo a realidade. E agora vem Paulo, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, e diz, meus irmãos, por que vocês querem voltar novamente aos rudimentos elementares que foi apresentado? Para que vocês querem voltar nessas práticas? Vocês têm a realidade dessas sombras na frente de vocês viram. Para que vocês vão querer judaizar novamente? O que ele chega a dizer? Eu acredito que Cristo morreu em vão por vocês. Vocês querem voltar a essas práticas? Entende? Então, irmãos, é isso. Viver a graça de Cristo é isso. Entendeu? Mas, Wagner, veja bem, eu já me deparei muito com esse argumento, já posso dizer que fui de um lado a outro, né? Estive dos dois lados. Mas, assim, a gente sabe, todo mundo aqui já foi adventista, a gente sabe muito bem como é que funciona essa questão do argumento. Ah, mas a lei régia, que são os 10 mandamentos, passaram pela cruz e trouxeram todos os seus pontos, porque Deus não ia escrever algo numa tábua da lei com seus dedos e depois desprezar. Sempre fica aquela coisa do mandamento para ser guardado por ser salvo e não para ser salvo. Que naquele dia que teve aquele Bíblia Fácil, que na verdade é Bíblia complicada, o irmãozinho chegou e perguntou bem assim para o pastor Arilton, olha, eu não guardo sábado, eu sou evangélico, mas não guardo sábado. E aí, vamos perder? Aí ele, de maneira sarcástica, você já sabe o que ele falou, né? Sim. Você vai se perder adulterando uma vez por semana? Você vai se perder matando uma vez por semana? Você vai se salvar mentindo uma vez por semana? E por que vai se salvar quebrando o sábado uma vez por semana? Só que aí, o que a gente precisa entender de fato é o caráter ritualístico daquele dia. Aquele caráter ritualístico está presente quando você tem algo durante a semana que é pecado e naquele dia não é, melhor, quando você tem algo que durante os outros dias não é pecado, mas naquele dia se torna pecado, é ritual. É um ritual. Porque se uma coisa que é pecado o tempo todo, aquilo é pecado de fato ético e moral. Mas quando se trata de uma coisa que ela só é pecado em uma determinada circunstância, como, por exemplo, a lei do nazireado, a questão do vinho, a questão de não poder comer, eles não podiam comer certas frutas. Quanto mais, entende? Esse ponto aí eu acho que é o ponto neofrágico, como diz, é o ponto crucial, aquele nervo mais sensível, que é a questão do caráter ritualístico do sábado que estava, mas está nos 10 mandamentos, está lá, o que a gente pode fazer? Tem que ser guardado, já que guarda os outros ao redor, porque vai guardar só 9 e não todos. Eu acho que está atrelado a isso daí, a esse ponto ritualístico. Porque quando Jesus fala ali, jamais cairá um ponto da lei. Aí Mateus 5,17 ele diz a mesma coisa. E lá não é só em tolê, lá está falando nomos também. Lembra que eu já falei com você sobre isso? Uhum. Tá certo? A tua colocação ela foi muito importante, tá? Porque assim, ó, de fato, nós precisamos, tá? Eu vou reiterar aqui. Nós precisamos guardar os mandamentos. E Jesus, ele veio no livro de Mateus, ele dá uma nova simbologia. E ele mostra que agora a lei ela ficou mais rígida. Tá? A lei ela é mais rígida. Agora não me resta assim, não, peraí. O irmão Ricardo adulterou, não. Ele adulterou, você tem que apresentar 2 testemunhas para mim ver se realmente foi. Não, mas eu estou te dizendo, não, cadê a testemunha? Acabou, ele não era condenado por isso, ok? Agora não. A própria intenção te acusa. Por quê? Porque Deus não está mais restrito num lugar, ele está habitando dentro de nós, gente. É visível, sabe? Deus habita, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então houve uma mudança significativa a respeito disso. E sempre que a gente vê
na palavra de Deus, no Novo Testamento, a gente nunca vai ver um mandamento. Inclusive, esse resumo que Cristo fez de toda a lei, ele cita alguns dos 10, ele nunca cita o sábado. Por quê? E eu li um texto hoje, Mateus 5, e aí é polêmico que eu vou falar aqui, tá? João 5, deixa eu abrir aqui, irmãos. João 5,18. Vocês vão ler, vocês vão ver o que eu vou ler aqui, e vocês vão me responder o que vocês acham. 5,18. Ó, 5,16. Jesus faz a cura de um paralítico. Que dia? Qual é o dia que ele mais gostava de curar? No sábado, né? Isso não significa que ele não curava nos outros, mas no sábado chamava atenção, por isso que os escritos vieram, né? Olha só, depois dele curar um homem paralítico, diz assim no versículo 16: os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí? Estava trabalhando ou não estava? Estava. Só que o trabalho dele era superior. Agora presta atenção. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado. Opa, Jesus violava o sábado? Está escrito? Eu não vou contra o que está escrito. Não somente na visão dos caras, né? Mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quem estava errado? Jesus ou eles? Se vocês forem olhar para a lei judaica, Jesus violava o sábado. Está escrito. Ok? Só que eles não tinham o suprassumo da questão. Jesus estava vindo para trazer uma nova aliança. E essa é uma prova cabal que a gente tem de que Cristo, ele deu uma nova interpretação para o sábado. Ele é o descanso desse sábado. Entendeu? E agora ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é isso que ele trouxe para todos os cansados e sobrecarregados, inclusive no dia de sábado. Não, Wagner, que absurdo, Jesus não violou o sábado. Está escrito. O sábado prescrito na lei não foi cumprido por Cristo. Ele veio e trouxe uma nova realidade, entende? Com relação ao sábado. E agora, a partir do momento que trocou, eles não estavam entendendo. Jesus disse: não chegou meu tempo ainda, quando chegar o Espírito Santo vai clarear tudo no coração de vocês, entendeu? E aí, então, ele, no livro de Colossenses vai dizer assim, ó. Olha só, versículo 10. Também nele, nós todos aqui, vós, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, nele, em Cristo. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, o que ele está falando? Dos gentios agora. Já estavam mortos, já eram mortos. Como que se naquela época os judeus fossem os adventistas, vamos reduzir aqui para nós, né? Vamos trazer para a nossa realidade. E os outros dissessem: não, vocês estão perdidos. E era isso que eles entendiam. Não cumpre a lei? Olha só. Então o texto vem dizer exatamente isso. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Perdoando todos os delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo triunfado deles na cruz. Não, mas na cruz não estava nada definido. Vocês já viram esse vídeo? Na cruz não estava nem nada definido. Absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Interessante que o bispo Caio Fábio, ele diz que a palavra correta ali na cruz, quando Jesus diz está consumado, no grego, é kataritzistai.
ele diz claramente que o texto significa tudo está pago. Exato. Se definiu na cruz, tudo está pago, completamente pago. Ele usa essa expressão, tudo foi completamente pago. Quem diz que a cruz não foi o suficiente é uma outra religião aí chamada Adventismo. Diz que não foi pago coisa nenhuma. Quer dizer, foi uma parte, a outra parte tem que ser feita lá no santuário celestial. Então, eles dizem claramente que ao Jesus morrer na cruz, ele derramou sangue, agora precisava ministrar o sangue no santuário celestial. Então, eles dividem a obra de Cristo de salvação em duas partes, sendo que ela não é dividida dessa maneira. Ela foi feita de uma vez só, completamente. Quem aceitou a Cristo como Salvador pessoal está completamente salvo. Tudo que ele tem que fazer é aceitar. Justamente essa questão do sábado que você está colocando aí, por que Jesus era diferente na guarda do sábado do que os seus contemporâneos? Porque sempre foi do jeito que Jesus ensinou. Só que eles colocaram leis e mais regras em cima do sábado, tornando ele um fardo pesado para todos os judeus. Assim fez o Adventismo conosco, colocando fardo de mais fardo, misturando judaísmo com a obra de Cristo e produzindo um híbrido que só trouxe problema para a gente até então, até a gente compreender a verdade como ela é agora. Sim. Irmã Andressa, quer falar um pouquinho? Mas aí, rapidinho só, antes de Andressa, a palavra, eu vi o vídeo de Caio Fábio falando sobre isso, mas mesmo eu fui em busca da palavra e no grego interlinear fala tetelestai mesmo, só que existe uma outra tradução que de fato traz essa palavra que ele falou aí, que foi como, dá para repetir, Orlando? Como é que é o negócio? A palavra que ele falou? A palavra que o Caio Fábio A palavra que ele falou. Ele falou que foi completamente pago, tudo foi completamente pago. Não, tudo bem. Mas a palavra tetelestai, ela vai ser sinônimo, só que ela vai dizer, em vez de ser totalmente pago, vai ser totalmente cumprido, que vai dar no mesmo, no final das contas, Sim, né? sim. Consumado, está consumado. Irmã Andressa, quer participar um pouquinho? Irmão Xavier, se quiser participar. Andresa, faça as perguntas. A gente conversou muito, não foi, Andresa, no final de semana, né? Para mim, é nauseante, assim. Sabe, eu não vou mentir para vocês, né? Aqui, nós ainda guardamos o sábado, né? Não tem problema, irmão. Não tem problema nenhum. Você até colocou, né, no grupo, não tem problema, tal. Mas, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, até para que eu consiga ouvir melhor minha voz. Okay. Então, assim, para nós é muito prazeroso, porque nós ficamos juntos, trabalhamos durante a semana, as meninas, elas estudam, né? Aqui nós moramos numa chácara, aí tem a casa da mamãe, e meu irmão fez a casa dele, eu a minha. Então, para nós, o sábado, assim, é algo bem festivo. E, meu Deus do céu, não me interpretem mal. Mas, assim, chega a dar uma coisa ruim, sabe? Eu tô contando para irmãos, né? Então, eu não tenho medo de contar isso para vocês. Tranquilo, irmã. Enquanto eu ouço o que você me fala, aí, assim, eu já venho há um tempo, eu tenho até conversado, que eu converso muito com o Ricardo, né? Com a irmã Lilian e com o Ricardo. Então, assim, eu não tive dificuldade alguma, me aprofundei muito quando eu fui estudar as coisas de Ellen White, né? Eu tinha algumas coisas que já ouvia, porque na igreja eu pregava muito, então usava muito as coisas dela, né? Não tive dificuldade nenhuma quando entendi para abandonar, para deixar, né? Assim como questão de dízimos, ofertas, trindade, nenhuma. Estudei, tinha que realmente estudar muito para poder tomar uma decisão, para poder defender meu novo ponto de vista, né, para as outras pessoas. Muitos anos na igreja, você cria vínculos, apesar de que esses vínculos vão embora depois, né, que a gente sai, mas você precisa ter uma opinião formada para você defender seu ponto de vista. Mas, minha gente, eu até conversei para Ricardo, assim, com relação ao sábado, essa ótica que vocês me passam, eu acho que eu já tenho uma pré-ideia, pré-concebida, ficou redundante, mas é isso mesmo, que aí quando vocês falam, eu já bloqueio, aí eu corro para a Bíblia. Bem, faz parte.
né? E eu fico, meu Deus do céu, não é possível que tanta gente esteja Não, doida. faz parte. Né? Aí eu fico, meu Deus do céu, será que a broca a gente usa muito aqui no Nordeste, né? Ricardo sabe o que eu tô falando, que a gente fala broco, o bobo, né? O desorientado. Aí eu fico, meu Deus, será que só sou eu aqui que eu ouço e não consigo? Isso não entra. É óbvio que eu percebi que vocês todos já têm uma linha de raciocínio comum, né? E sei também que o processo de compreensão é um processo muito individual, é uma caminhada que você caminha sozinho, né? Para você realmente, por si só, compreender e tomar sua linha de raciocínio e sua formação de ideias. Mas eu tô aqui, eu tô suando, acredita? Eu fico, meu Deus do céu. Irmã, deixa eu te falar para ti. Ó, eu saí da igreja em 2015, tá? Sabe quando que eu fui sentir paz dentro do meu coração a respeito do sábado? Porque mesmo eu guardando o sábado, que eu não guardava, eu achava que eu guardava, mesmo eu guardando que eu achava que eu guardava e não guardava, mesmo assim, eu sentia culpa. Eu sentia culpa disso, o que eu estou fazendo, estou errado, ao pôr do sol, olha isso, olha aquilo. Eu fui sentir paz, sabe quando? No ano de 2020. Olha quanto tempo depois. Tá? É. O que foi a virada de chave para mim? Entender a troca das alianças. É isso. Entender, irmã, que nós não somos os judeus, nós somos gentios. Deus fez uma nova aliança para conosco. E olha só que interessante. É que você não entende, se você estiver fazendo o curso de seminário, a aula das festas sou eu que vou dar. E aí você vai entender um pouco melhor. É porque é do reino milenar da irmã, não entendi nada. É que é uma construção, são 3, 4 vídeos. Estuda todos lá, vai ajudar bastante. Não entendi nada. Vai ajudar bastante. Tá? Então, são várias aulas juntas para entender. Faz parte. Olha só que interessante. Oi, irmã Vera. Irmã, a revelação é progressiva. É progressiva. Foi difícil para todos nós, sabe? Mas como Wagner disse, quando você entender a troca das alianças, você vai ver que Cristo é o nosso descanso. Cristo, tudo está em Cristo Jesus, sabe? Ele diz. Ele diz, né? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e concederei descanso a vossas almas aflitas. Olha só, irmã, a mãe falhou aqui. Travou. Foi. Tá, olha só, vamos lá. O que nós precisamos entender, que os textos vêm nos apontando? Nós tínhamos alguns cerimonialismos de festas, de sábados. Sempre que ia anunciar uma das festas, que eram 7, tá? Páscoa, Asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, sempre no primeiro dia do chamamento que havia toque de trombeta, nesse dia era um descanso solene. Sempre. Então aí já contava um sábado, tá? E era sábado mesmo, não podia trabalhar a mesma coisa. Se tivesse um sábado no sábado e esse dia caísse no domingo, seria outro sábado. 2 seguidos, ok? E nós tínhamos um outro sábado, sabia? Que era o descanso da troca da lua. Quando chegava a lua, né? O irmão Ricardo sabe disso. Quando entrava uma lua, o ano lunar, o mês lunar, sempre o primeiro dia do mês também era um descanso solene. Ok? Mãe, se tu não tirar o microfone sempre que tu falar, atrapalha a transmissão. Deixa eu tirar aqui. Eu tirei já. Então, assim, esses eram 2. E qual era o terceiro? O sábado semanal. Então, nós tínhamos 3. Você viu que eu li Colossenses para nós até o versículo 15? Olha o que diz no versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa. O que ele está referindo? Os dias de festa que o povo precisava parar. Lua nova, né? Ou sábados. Não teria por que ele falar ou sábados e dizer que esses sábados eram cerimoniais. Porque ele já está falando de dia de festas e já está falando de lua nova. Entendeu? Então, é claro que o escritor está dizendo que a gente não pode ser julgado por causa disso. Muito menos nós. Os judeus, muito mais, porque eles são os filhos da promessa, eles são os de sangue. Tá? Agora, nós fomos gentios, a gente nunca foi circuncidado, nunca guardou sábado.
o povo gentil nunca, entendeu? Então, agora, o que ele está dizendo aqui? O que ele está falando para os colossenses, para os romanos? O que ele falou para os gálatas? Não tenta judaizar o povo. Não cobra o povo de fazer esses rituais. Acabou. Sabe o que acontece, Wagner? Sabe o que acontece? Eu entendo o dilema da irmã Andressa, Claro. porque é o seguinte, o que aconteceu? O concílio de Jerusalém, em que Paulo e Barnabé compareceram, estavam lá aqueles irmãos judeus convertidos, é que os judeus convertidos trouxeram para dentro da liberdade cristã princípios judaicos, né? Esses princípios judaicos. E o adventismo fez a mesma coisa. Trouxe para dentro da liberdade cristã princípios judaicos. Então, esses princípios foram bem sedimentados na mente do adventista. Foi bem sedimentado. Quando ele depara com uma decisão do concílio, aquele concílio lá foi feito a nosso respeito. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Tudo que está na lei de Moisés, dízimo, as festas, a lei, o sábado, tudo diz respeito à primeira aliança. Então, ainda que a pessoa faça o seu culto de sábado normal, entendo ser, para muitos adventistas, até aqueles que já deixaram de ser, que comparecem ao templo para adorar no sábado, né? Hoje são considerados dissidentes aqui em São Paulo e no Brasil, esses ex-adventistas, eles têm o costume de guardar o sábado, nós não vemos problema nenhum. O que nós podemos entender disso tudo é que ele não pode ser colocado numa condição de que se você não guardar esse sábado, você está transgredindo os 10 mandamentos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não pode dizer que se a pessoa não guardar o sábado, ela está quebrando os 10 mandamentos, portanto, ela está em pecado. Não é isso. Não é isso. Porque a lei foi escrita agora em nossos corações, não mais em tábuas de pedra. Foi colocada em tábuas de pedra por um objetivo, para o povo não se esquecer, de jeito nenhum. Mas foi profetizado que essa mesma lei estaria sendo colocada em nossos corações, escrita nas tábuas do nosso coração. E o próprio Jesus disse qual é o caráter da lei, né? A lei, ela tem um propósito. Esse propósito ele foi cumprido até a cruz. Depois da cruz, tudo mudou. Então, eu entendo que algumas pessoas têm essa dificuldade. Mas não, se é o dia mais propício, uma vez que todos trabalham de segunda a sexta, é o dia mais propício para se reunir, por ser família, por estar convivendo em uma propriedade rural, continuem fazendo de boa, continuem fazendo à vontade, praticando, não há problema nenhum, entendeu? Só não coloquem isso como ponto de salvação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso. Irmã, pode falar. A irmã pediu a palavra. Hein? Quando a Bíblia fala a lei é o testemunho, se não falarem dessa forma, jamais verão a alva. Ou o povo que será perseguido no livro do Apocalipse são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Como seria isso? Esse primeiro versículo está onde? Qual? Desculpa, minha ignorância. Eu não lembro, Eu decorei o verso, mas não lembro onde é. O de Apocalipse está correto, irmã. Porque assim, como eu falei no início aqui, os mandamentos, eles devem estar gravados aqui dentro. Tá? Todos. A única diferença é que o sábado tem uma realidade. Se tu aceita Cristo Jesus, tu entra no descanso. Tu está entendendo? O livro de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer assim, se esforce para entrar naquele descanso. Se esforce. O que é se esforçar? Volta umas casinhas antes aqui nos vídeos que a gente, nos slides que a gente passou. Luta contra a carne, todos os dias. Mantendo o nosso corpo como sacrifício vivo. Se esforce para entrar naquele descanso, para que não aconteça como aconteceu com o povo de Israel no tempo da tentação do deserto, onde eles caíram e não entraram. Eles não entraram num descanso literal. E nós temos que nos esforçar para entrar naquele descanso. Aí volta mais uma e entende sobre a referência do sétimo dia. Sétimo dia não é a referência do sábado, é a referência do milênio. Hebreus 4 trata disso. A recompensa que nós teremos. Entrar no descanso que Deus prometeu e que Deus deixou reservado para nós. Entendeu? A continuação
de Colossenses, quando diz ali, não vos julgue, eu não posso julgar o adventista, eu não posso julgar o judeu, não posso julgar quem queira. Quer guardar o sábado, guarde, amém. Está fazendo para Deus? Amém. Amém, irmãos. Amém. Isso mesmo. Não tem problema nenhum. Agora também, do outro lado, a mesma coisa. Ninguém pode me julgar por não guardar. Entende? É a mesma coisa. Por quê? Porque o versículo 17 vai dizer, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Que coisa que haveria de vir? Cristo. O corpo é de quem? Cristo. Realidade do sábado. Cristo, ele é o descanso. Realidade que teremos do verdadeiro descanso é entrar com ele no reino milenar e depois na eternidade. Outro detalhe, viu, Wagner, importante dentro disso daí, é que nenhum judeu guardava o sábado como deveria guardar. Nenhum. Só Cristo guardou o sábado de forma correta. Nenhum adventista do sétimo dia jamais guardou o sábado como devia ser guardado. Somente Jesus fez isso. Então, ao você aceitar Cristo como Salvador pessoal e viver debaixo da graça dele, você aceita tudo que ele fez por você, inclusive a guarda do sábado. Porque nós somos incapazes de guardá-lo da forma como ele ensinou. Exatamente. Então, o detalhe aí, Andresa, a gente comentou até Isaías 8:20, é aquele problema que as pessoas recorrem sempre na questão do sono da alma, né? Fica preso ali nos textos de Salomão e não vão para a doutrina dos apóstolos. Mas vamos lá, Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Como é que o adventista aplica isso? A lei, o sábado, não são os 10 mandamentos, porque adultério lá dentro e roubo, mentira, nunca foi disciplinado, é só o sábado e dízimo. E o testemunho é Eliot. É sempre isso, né? A lei é o testemunho. É sempre Esse foi o versículo que você trouxe, né? Esse está na lição. E eu expliquei na lição. Na lição, eles não tratam desse texto como a lei e o testemunho, não. Lá ele já fala, viu? O sábado aqui não tem nada a ver, tá falando de lei. Só que não, e outro detalhe. O contexto que você está lendo de Isaías é um contexto de 613 leis. Por quê? Exato, porque naquele momento era a lei e o testemunho que era precisava realmente. Agora isso não. Aí. É a antiga aliança. Isaías, irmãos, era judeu. Tudo aquilo ali. É porque ele fala em alva, né? Sim, mas pensa que você está naquele contexto lá. Te coloca lá naquele contexto. Tu precisa da lei, não tem outro meio de justificação. Tu não tem outro meio, entendeu? Você não tem outro meio de justificação se tu não cumprir todos aqueles rituais. Então, tu precisa. E quando o jovem rico se encontra com Jesus, que ele pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, que ele fala que ele guarde os mandamentos, e ele cita até alguns dos mandamentos. Sim. Aí tudo isso tenho feito desde a minha mocidade, e aí Jesus disse, então... Claro. São duas coisas que você precisa... Né? Duas coisas que você precisa entender nessa parte, tá? Primeiro, ele estava falando com um judeu. O judeu vai guardar e guarda até hoje. Guarda até hoje, tá? Só que hoje quem nasce um pouco na hipocrisia. Porque se eles querem viver na lei, eles precisam sacrificar animal. Eles não reconhecem Jesus, eles não vão alcançar salvação sem matar um animal e sem oferecer o sangue. Quem é que vai morrer pelo sangue deles? Ninguém. Então a vida deles é hipócrita. O judeu ortodoxo que não aceita Cristo é hipócrita, porque ele não tem redenção pro pecado dele. Entende? Agora, nessa época que Jesus estava conversando com esse moço, imagina, ele é judeu, e ele diz, eu cumpro a lei, faça isso. Está fazendo de coerência. Agora tem um outro ponto. Pensa que Cristo estava num momento de transição. Ele não pode chegar para o rapaz e dizer assim, não, só um pouquinho. Vai ter uma outra conotação agora. Ele não fez isso. Ele até praticou coisas diferentes. Agora, ele nunca verbalizou para a pessoa que ele não precisava guardar os mandamentos. Jamais ele faria isso. E eu também não farei. Entendeu? Só que depois a gente recebeu a orientação verdadeira com referência do que era sombra, do que era realidade. A gente recebeu a orientação do que é cerimonialismo e do que é a questão que a gente realmente precisa guardar. Essa que é a questão. E tem outro detalhe aí, né? Porque se fosse pela lei, Andresa, se fosse pela lei,
Jesus teria despedido o jovem rico e dito, então vai embora, tá tudo certo, pode ir, você guarda tudo, então tá tudo beleza, pode ir, tá tudo certo. Mas ele disse, não, ainda lhe falta uma coisa, faltava o espírito da lei, né? Ele tinha a letra da Olha, lei, mas o espírito da lei ele não tinha ainda, que era o amor ao os irmãos próximo. estão vendo, os irmãos estão percebendo que Isaías 8:20 é a fusão do adventismo com a liberdade cristã, porque eles trazem tudo aquilo para dentro do cristianismo, e aquilo foi feito para judeu, não foi feito para nós, para gentios. O que está acontecendo também nesse caso do jovem aí é a mesma coisa. Eles estão trazendo para dentro da liberdade em Cristo, do evangelho da graça, princípios judaicos, que não é para trazer. Há uma dicotomia, a cruz é uma divisão, sabe? É um divisor de água entre primeira aliança e segunda aliança. Na segunda aliança, não há nenhuma exigência ou necessidade disso. Quem guarda para Deus faz, quem não guarda para Deus faz do mesmo jeito. Ele aceita tanto um quanto o outro, em pé de igualdade. Então, nós não podemos julgar aquele que guarda e aquele que não guarda, não é? Então, o que estão fazendo justamente é isso, julgando aqueles que não guardam, né? Quando nós vemos aí fora eles falando, agora eles saíram no nosso meio, eles estão transgredindo o sábado, eles trabalham dia de sábado. Nós não temos obrigação com a lei judaica. Nossa obrigação é com a lei de Cristo, que é pelo amor. Mas vem cá. Só fazer uma pergunta aqui, Vera, para Orlando. Rapidinho, só para fazer a pergunta para ele responder para a Andresa, aí depois eu passo a bola. Orlando, mas vem cá. Se quebrar 9 mandamentos é pecado, por que quebrar um só não é? Quer dizer que se eu precisar ir fazer alguma coisa no sábado, eu não posso, é pecado? É isso aí. Bom, essa é a visão do adventismo. É a visão do judeu. Não é a visão dos libertos em Cristo. Porque a liberdade que ele nos deu nos coloca numa condição em que nós podemos muito bem ter o equilíbrio das coisas. O sábado, para nós, não é mais um empecilho. Nós não estamos ligados à lei judaica, à lei de Moisés. Nós não temos essa ligação. Então, quando é dito nas cartas paulinas aquilo que o Jesus fez ao morrer na cruz, dizendo está consumado, acabou todo aquele sistema, inclusive essas leis todas. O que nós temos após a cruz é a liberdade em Cristo Jesus, é a lei do amor. Se eu precisar fazer o bem no sábado, Jesus fez isso, foi chamado de pecador. Fez o bem no sábado, foi chamado de pecador. Se alguém fizesse isso hoje, não seria chamado de pecador, mas tem pessoas que trouxeram do judaísmo para o cristianismo esses princípios, que iam condenar qualquer um que fizesse o bem no dia de sábado, ela está pecando, está transgredindo a lei de Deus. E não é nada disso. É porque essa pessoa ainda não compreendeu o evangelho da graça. Quando ela compreende, ela para de dizer que aquela pessoa que está fazendo bem ao sábado, ou trabalhando ou não, chamar aquela pessoa de pecador. Entendeu? Na verdade, né, irmão Orlando, o adventismo nunca guardou o sábado. O dia que mais se trabalha no sábado no adventismo, sabe? Só não pode trabalhar e estudar, o resto pode. Eu sou testemunha disso. O dia que eu mais trabalhava era no sábado, o dia que eu mais me cansava era no sábado. Sábado, quer ver, o meu filho mais novo, ele é chefe do restaurante do IACS. Todos os funcionários obrigados a trabalhar sábado. Se não trabalhar sábado, está demitido. O meu filho trabalha direto no sábado. Hospitais adventistas trabalham no sábado, né? A maioria trabalha no sábado. E aqui em 1 João, só para a gente ter um entendimento disso, né? Que estava aí nos textos que o Wagner colocou. 1 João, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, diz assim, ó: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio tirar esse foco da lei que Moisés colocou e veio trazer a graça. Jesus Cristo veio trazer para nós o alívio de tantos fardos pesados que foram colocados dentro do adventismo. Isso, o que foi exatamente. colocado dentro do adventismo através de Ellen White é peso nos ombros das pessoas.
regrinhas mais regrinhas, preceito mais preceitos, lei mais lei, um pouco aqui, um pouco ali, para subjugar, né? Botar um fardo pesado sobre as pessoas, que não é isso que Deus pediu. Agora nós Verdade. vivemos a graça de Cristo Jesus, libertos de tudo isso, né? É isso. Libertos. Irmã Andressa, olha só. Hebreus capítulo 8, tá? Tô Vai abrindo. dizer assim, ó. Versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Não é a mesma. Ok? Então, precisa entender isso. Instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vens dias em que, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui tem um ponto importante, irmãos. O dia que vocês estudarem sobre isso, vai abrir assim, ó, pum, a mente de vocês. Entender sobre as duas casas de Israel. Isso daí está desde o Gênesis. A descendência contada como as estrelas do céu e a descendência contada como a areia do mar. Ok? Isso expande. Duas casas de Israel, por quê, Wagner? Por que vai em dias que vai fazer uma nova aliança com as duas casas de Israel? Alguém já se perguntou aqui hoje, nunca ensinaram isso na Igreja Adventista, eu nunca ouvi. Alguém já se perguntou aqui, por que quando a gente fala de Israel hoje, a gente só lembra de judeu, só ouve judeu? Cadê o resto? Onde é que foi o resto? Está escrito na palavra, e que infelizmente não contam isso. Deus dividiu o povo por causa da desobediência. Né? Deixou 2 tribos com Roboão e 10 tribos com Jeroboão. E ele disse, vou me apartar da casa de Israel. Vou ficar agora com Judá e Benjamim. Tanto que Paulo diz, eu sou Paulo da tribo de Benjamim. E agora quando Cristo encontra aquela mulher samaritana, olha que fantástico isso. Todo mundo fica pensando, olha que legal, a historinha da água, que quem vem a Cristo não vai voltar a ter sede. Amém, lindo, maravilhoso. Mas o que Cristo quis trazer sobre isso é muito mais expandido. E aquela mulher agora chega bem assim, olha, Jesus, o que tu está falando comigo aqui? Eu sou samaritana. E aí ninguém pensa nisso. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque exatamente as 10 tribos foram enviadas para Samaria e de lá se espalharam aos confins da terra. E agora aquela mulher chega para Jesus e diz assim, olha, os nossos pais... primeiro Jesus diz assim, ó, por que quem é que tem direito sobre essa água aqui desse tanque? O tanque de Jacó que estava lá. Nossos pais adoraram nesse monte. Agora vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que deve adorar. E agora? Aonde que você deve adorar? Porque ambos eram filhos de Deus. Só que Deus rejeitou e espalhou por fora. Estavam cometendo muitas iniquidades, separou, por causa da promessa, Jesus, filho, a tribo de Davi, né? A tribo de Judá e Benjamim. E agora ela diz, e agora? Onde é que é Jesus? O lugar da adoração. Ele diz, olha, não é nem aqui nem ali mais. Acabou. A barreira de iniquidade acabou. Agora todo adorador vai adorar em espírito e verdade. E Jesus já estava me dando nessas promessas que eu vou dizer para vocês aqui. Vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não, Andressa, leia isso. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Não é a mesma, irmãos. Eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque eles não me obedeceram. Perfeito. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Por que ele não está falando mais agora de casa de Israel e de casa de Judá? Porque agora não vai mais ter divisão. Presta atenção, não tem mais divisão. Então ele fala, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também no seu coração escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O pessoal só lê isso daqui.
Só que o texto anterior está dizendo que não é a mesma. Não é conforme a aliança que ele deu para eles, é outra lei. O livro é vocês. Só que o pessoal só lê isso, viu? O mandamento está aqui no entendimento. Tá, mas não é o mesmo. Entendeu? É o que o texto apresentou. É outra lei. Olha só que interessante. Versículo 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Antigamente eles ensinavam assim. Vem conhecer o Senhor. Lê a lei. Era assim que eles ensinavam antigamente. Passava de geração em geração. Vem conhecer o Senhor. Lê a lei. Olha, tu não está obedecendo a lei. Tu não está obedecendo a lei. Tu não está conseguindo o que o Senhor está mandando. E aqui o que está dizendo o texto? Ninguém mais vai ensinar um ao outro dizendo, conhece o Senhor, por intermédio da lei. Ninguém mais vai fazer. Porque todos me conhecerão. Porque Cristo estará habitando dentro de todos. Desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades os darei de quê? Misericórdia. E de seus pecados jamais me lembrarei. Opa, cadê o juiz investigativo aqui? Seus pecados jamais me lembrarei? Não, estou anotando tudo lá no céu. E aí? Tá entendendo? E olha o que diz o versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido está e prestes a desaparecer. Acabou. Correto. Acabou. Não é eu dizendo, é a Bíblia, entendeu? Então, é forte. Eu sei que é forte. São estudos assim. Mas é o que está escrito. É o que está escrito. E aí a gente tem que se dobrar o que está escrito, sabe? Quer ver coisa, Wagner, quando você apresenta isso pessoalmente? Eu fico com medo de ser apedrejado. Porque tem uma... Na verdade, todo mundo é adventista, né? Aí tem eu e minha família, que já não somos mais, e aí todo mundo já nos vê assim, com uma certa desconfiança, como se fôssemos leprosos apodrecidos, né? E aí, quando a gente apresenta o assunto, hoje mesmo eu falei Hebreus 4, mostrei a troca das alianças, coisa que nunca foi mostrada pra gente. Aí tem uma irmã que é em tempo de explodir, ela não foi hoje. Mas, meu amigo, ela fica tipo gato quando vê Rottweiler, viu? Quando fala desses assuntos, ela se arrepia toda assim. Eu digo, virgem, é complicado. Pessoalmente é mais tenso, né? Porque aqui a gente não é apedrejado, não, mas pessoalmente é bem complicado. Depois chove de mensagem no WhatsApp, de acusações e tudo. Está escrito, é o que eu digo, está escrito. Está escrito, a voz da profecia é essa daqui, ouça. Está escrito. O irmão Xavier não falou nada até agora ele vai falar. Vai lá, irmão. Não, eu só estou escutando aqui, tentando entender como que funciona. Mas é interessante esse assunto, que como que um processo de doutrinação, ele formata a mente da pessoa a pensar de uma determinada forma. E tirar isso é muito difícil e muito doloroso também. Exatamente. Eu não tenho eu não tive essa formatação adventista, apesar de eu conhecer muito meio, eu convivo com pessoas assim, inclusive já tive estudos, esses que vocês falam, eu já tive todos também. Mas eu nunca fui convencido por isso. Eu vim de outra escola, eu vim mais da escola pentecostal, que hoje eu revejo tudo que eu acredito, tudo que eu vivi também, mas assim, é impressionante como o processo de doutrinação, o que ele faz com a mente da pessoa, e como que tem alguns encaixes que eles se tornam embuste hermenêutico, que a pessoa não consegue sair daquilo. Mas citou a passagem lá de Isaías 8:20, a questão da lei e tudo, não consegue sair disso. Aí fica preso, e o adventismo ele é muito preso, assim, eles falam muito de versículo isolado, mas a doutrina toda adventista ela é cheia de embustes, de pequenas emendas que vai construindo aquela teologia sistemática do movimento. Então, assim, quando você tira um, parece que cai todos. Então, assim, é interessante como funcionam essas coisas.
Exatamente, exatamente. Irmãos, nós já estamos com 2h20 aqui. Eu vou tomar um puxão de orelha daqui a pouco. Então, Bora, assim, ó. bora. Vamos fazer uma vigília. Pois é, só para vocês terem uma ideia. Uma hora tem que fazer mesmo. Uma sexta-feira. Olha só, irmãos. Nós teríamos aqui mais 8 slides. Então, assim, vamos continuar esse estudo? Vamos continuar, né? Tá gostoso? Vamos continuar outro dia? A gente se os irmãos quiserem continuar, vamos em frente, porque eu estou com um problema aqui. Minha bateria está acabando, não vai dar para acompanhar os outros. Não, é isso que eu tô dizendo. Vamos continuar esse estudo outro dia, entendeu? Tá. Vamos se reunir, vamos continuar, porque está gostoso o estudo, a gente continua outro dia. Estamos na metade dos slides, entendeu? E é importante a gente estudar realmente. Eu vou deixar um último versículo com os irmãos, então, depois o irmão Ricardo vai cantar uma canção para nós aí. E aqui eu acho que tem muita meditação, num versículo só, tá? Aonde? Adivinha qual livro? Adivinha, irmão Ricardo? Gálatas. Apocalipse ou Daniel? O livro que eu mais gosto. Não. Patriarcas e... Como é que é? Testemunhos secretos. Secretos? Ah, tá. Vamos lá, irmãos. Aqui, ó. Hebreus, no capítulo 10. Nós estamos falando de sombras e realidades, tá? E o livro de Hebreus, irmãos, prestem atenção. Ele foi um livro transitório, onde Deus sabiamente deu para o escritor. Olha só, nenhum escritor do Novo Testamento ele teve elucidações, e muitos deles não receberam visões. Eles eram estudiosos da palavra, e tudo que está aqui está contido na palavra. O que eu li para vocês aqui da Nova Aliança está lá em Jeremias, em Isaías, está tudo lá. Sempre teve, só que a gente não tem a prática de voltar lá. E agora, esse escritor ele traz assim no capítulo 10, versículo 1. Ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos aqueles que oferecem serviços, aqueles que com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de oferecer os sacrifícios, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consequência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício fazem recordação de pecados por todos os anos, nos sacrifícios anteriores. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes renove pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quisesse. Antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas de pecado. Então eu disse, eis aqui estou, Jesus falando, né? No rolo estava escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como assim, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, essa é a palavra, irmãos. De uma vez por todas. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Entendeu? Nada. Se eu quiser pegar essa bênção, sábado é uma bênção, pode ser uma bênção na sua vida. Pega essa bênção, continue guardando, separe esse dia para Deus, está tudo certo. Mas não deposite as suas energias nesta atitude, porque ela não vai te salvar. Essa atitude não vai te salvar, não é essa atitude que salva. E nem te condena, entendeu? Então, quando a gente fala de lei, a gente fala num contexto geral. E agora Jesus vem dar uma nova roupagem, a gente diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas, e assim você vai ter cumprido toda a lei. Aquele que é nova criatura não anda em pecado, entende? É nova criatura. É isso, com relação à lei. Então a gente agradece aqui a paciência de vocês. O irmão Ricardo vai cantar um louvor para nós aí, irmão, para a gente poder encerrar. Amém, amém.
coração. Quero ouvir tua voz. Eu preciso de ti, como um amanhecer, sempre precisa do sol. Ouça o meu clamor, cuida do meu viver. Com a tua forte mão, Senhor, vem pra me proteger. Eu confio em ti, sei que nunca me deixará. Teu amor não acabará. Nos teus braços eu descansarei, pois és fiel, meu Senhor. Todo mal se dissipará quando o teu nome eu chamar, e não haverá mais sofrer, pois em teu nome há poder. Há poder. Amém. 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 Muito lindo, muito lindo. Glória Quem a quer fazer Deus. a oração final para nós aí? Andresa, quem se sentir chamada, Andresa. Olha. Vamos lá, vamos orar, né? Oremos. Pai eterno, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro, te agradecemos pela forma como o Senhor tem nos conduzido e pelo teu amor. Que tu sejas, ó Deus, conosco, nos dando uma noite de paz e tranquilidade a nós e às nossas famílias. Tudo isso nós te pedimos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. 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 Paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Paz. Louva o Senhor pela vida de todo mundo aí.